Deus ordenou o rei Ezequias a colocar sua casa em ordem, dizendo: você vai morrer. Isso nos ajuda a entender que a preocupação de Deus não é apenas com a nossa vida espiritual, mas familiar. O que me leva a te questionar: sua casa está em ordem? Sua família está em ordem? Se esse é um assunto com o qual Deus se importa, nós não temos o direito de não nos importarmos. E esse é justamente o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo. Nos próximos minutos nós vamos tratar disso. A palavra de Deus nos diz em 2 Reis, capítulo 20, versos 1 e 2, o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O texto continua mostrando como esse homem de Deus, Ezequias, vira para a parede, chora, ora, clama ao Senhor, ou como Deus estendeu mais tempo de vida e oportunidade para ele. No entanto, nenhum desdobramento dessa história anula o fato de que Deus está trazendo uma advertência a esse homem. Você está para morrer e há uma preocupação que você deveria manifestar. A preocupação sinalizada por Deus é que a casa estivesse em ordem. O que significa colocar a casa em ordem? Obviamente, Deus não está falando da casa física, não está falando de faxina e nem de arrumação natural. Nós temos um rei cujo palácio tem muita gente para cuidar dessas questões. Deus também não está falando mera e simplesmente da vida espiritual. Também sabemos disso, porque Ezequias, quando falamos da vida espiritual, era um homem de Deus, de uma fé singular, única. Antes desse episódio, onde ele não apenas ora, Deus reverte o decreto de morte, trazendo cura e prolongando a sua vida em 15 anos, mas ele também, quando abordado pelo profeta Isaías a respeito de um sinal, se ele queria que a sombra no relógio de sol, o relógio de Acás, avançasse ou retrocedesse, a resposta de Ezequias foi: avançar é fácil, como quem diz, todo dia acontece. E disse: eu quero que retroceda. Perceba a fé desse homem. Ele estava dizendo: eu creio que Deus pode mexer com a estrutura inteira do universo só por causa de mim, para dar um sinal de um assunto que já está resolvido. Ele era um homem de fé. Quando a Síria vem bater no portão da casa de Ezequias, ameaçando destruir tanto Jerusalém como Judá, o posicionamento dele, junto com o profeta Isaías, é de ir à casa do Senhor, apresentar a carta de ofensa daquele rei a Deus, e não só uma carta de ameaça a eles, dizendo: Deus, o problema é seu, não é nosso. E a Bíblia diz: naquela noite, Deus enviou um anjo que exterminou o arraial, o acampamento, o exército dos inimigos, e lhes trouxe vitória por uma intervenção sobrenatural. Ele era um homem que a vida espiritual estava em dia. Quando Deus diz para Ezequias colocar sua casa em ordem, é porque os seus conceitos não estavam alinhados com os da palavra de Deus. Uma coisa que perceberemos mais à frente é a maneira como Ezequias falhou em relação aos filhos. Se Ezequias vive na sua geração um grande avivamento, algo que pode ser destacado é que a próxima geração, a geração onde o seu sucessor, seu filho Manassés, assume o reino, é uma geração que vive um avivamento para o mal, um distanciamento de Deus sem precedentes. Na verdade, Deus já estava antecipando falhas, que Ezequias estava sinalizando antes mesmo de ter os filhos, de que haveria omissão na comunicação das verdades. Nós precisamos entender que uma das coisas que Deus espera quando falamos de ordem na casa é a forma como nós vamos criar os filhos. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 4, diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais receberam de Deus, desde a antiga aliança, desde o Velho Testamento, uma responsabilidade de criar os seus filhos. Em Deuteronômio nós vemos Deus dizendo: fale a respeito da palavra aos seus filhos, dentro de casa ou andando pelo caminho. Ao deitar, ao se levantar, coloque a palavra por frontal diante dos seus olhos, inculque a palavra neles. E todo pai tem a missão de discipular seus filhos, preparando-os não apenas para a vida, mas para andar e trilhar o caminho do Senhor. Aliás, quando Deus escolhe Abraão, Gênesis 18, 19 diz: eu escolhi para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo o tempo todo. Nós vemos uma recorrência de advertências bíblicas sobre os pais exercerem a sua responsabilidade de criarem os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar,
e até quando for velho não se desviará dele. Se os valores forem devidamente plantados, estabelecidos no coração dos nossos filhos, eles viverão para Deus. No entanto, nós precisamos entender que pais que estão se esforçando para dar uma boa educação, para que tenham excelentes cidadãos, bons profissionais, muitas vezes estão ignorando que podem fazer com que esses bons cidadãos e excelentes profissionais, no final, tenham a perdição espiritual. Nós queremos que eles sejam bem-sucedidos nessa vida terrena, sim, mas muito mais por toda a eternidade. E mesmo na vida terrena, para que possam viver a bênção completa de Deus, eles precisam caminhar dentro dos princípios da palavra de Deus. Então quero trazer um apelo não apenas aos que já são pais, aos que futuramente serão. Muitas vezes eu percebo pessoas que não estão preocupadas em entender o plano de Deus para a família. Eu normalmente vejo que as pessoas querem tentar descobrir o que a Bíblia diz sobre o casamento depois de já terem problema no casamento. A melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois. Os solteiros, assim como estão se preparando para a vida, para ter uma profissão, para ter definições, deveriam se preparar para a família antes de tê-la, né? As pessoas que ainda não têm filhos deveriam buscar o entendimento bíblico do que é criá-los antes de tê-los, né? Você não vê um empresário tentar descobrir como empreender só depois de já ter um negócio aberto ou à beira da falência. Muitas vezes, quando as pessoas agem dessa forma insensata, a ruína, o fracasso é certo. Esse não é o plano de Deus para nós. Deus é o criador da família. Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus, ao estabelecer o primeiro homem, Adão, no jardim, lhe providenciou uma esposa. A família ali foi instituída e Deus sempre esperou que a família fosse preservada de acordo com seus princípios. Muitas vezes olho para algumas famílias e vejo que elas não estão alinhadas com os princípios da palavra de Deus e acabam se tornando disfuncionais. Esposas que não submetem aos seus maridos, que resistem à autoridade que é concedida por Deus, não entendem que Romanos 13 nos informa que quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus e trará sobre si condenação. Muito da desordem familiar tem gerado esses problemas que são não apenas os problemas de relacionamento. Muito mais do que os problemas relacionais, nós acabamos criando problemas de ordem espirituais, porque todo problema na horizontal, nos relacionamentos horizontais, gera problema no nosso relacionamento vertical para com Deus. Por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, o apóstolo diz: marido, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. E ele termina dizendo, para que não sejam impedidas as suas orações. Ele está dizendo, maridão, se você não tratar bem sua mulher, você não vai ter um problema só dentro de casa, emocional, relacional. Não é apenas uma questão de harmonia no lar, é de harmonia com Deus. Então precisamos avaliar o que a palavra de Deus ensina sobre família. Checar cada relacionamento, né? Como o casal está vivendo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 5. O 3, o 4 e o 5 falam da mesma coisa. Diz que o marido deve pagar à esposa o que lhe é devido e a esposa deve pagar ao marido o que é devido. Porque nesse relacionamento nós não entramos só com direitos, nós entramos com deveres. Nós muitas vezes brigamos com o outro, cobrando os nossos direitos, mas muitas vezes estamos sendo omissos nos nossos deveres. Entre esses deveres, no versículo 5, Paulo diz que a vida íntima do casal não deve sofrer negligência. Ele diz para que Satanás não vos tente por causa da falta de controle sobre o desejo. Há casais que acabam se expondo ao adultério, ao divórcio, simplesmente pela negligência no cuidado de um para com o outro. Nós precisamos dar manutenção a essa instituição chamada família. É criação de Deus, mas a responsabilidade de cuidar dela é do homem. Quando Deus está dizendo para Ezequias, você vai pôr sua casa em ordem, Deus está dizendo, não é o tipo de coisa que você pede para mim fazer. Deus está dizendo, sou eu que peço para você fazer. Aliás, a forma como Ezequias agiu, e se nós lemos a história toda, vamos perceber que ele não deu ouvidos a Deus, nos mostra uma fragilidade de entendimento que temos até sobre a nossa definição de oração. A cabeça de muitos cristãos, oração é o meio através do qual eles vão conseguir de Deus tudo aquilo que eles querem. Se há um pouco de verdade nisso, nós temos que reconhecer também que não há toda a verdade nisso, porque a oração também deveria ser, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Sim,
Oração é um meio de se sujeitar à vontade de Deus. Aprendemos com Jesus no Getsemane a dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Tiago nos ensina, vocês estão planejando, dizendo, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, vamos negociar, ganhar dinheiro. Vocês tinham que dizer, se o Senhor quiser. Oração deveria ser parte de um ambiente de rendição, onde nós nos submetemos à vontade de Deus. Agora, você observe a atitude de Ezequias. Deus diz, põe sua casa em ordem, você vai morrer. Ele vira para a parede, ele chora, eu não quero morrer, me cura, me sara, intervém. E Deus atendeu o pedido dele, mas ele não atendeu o pedido de Deus de colocar a casa em ordem. Muitas vezes nós estamos querendo apenas viver de uma forma onde Deus faz tudo que a gente quer, mas a gente não se dispõe a fazer o que ele quer e o que ele pede. Colocar a casa em ordem é o pedido de Deus para você. Talvez a sabedoria para conseguir colocá-la em ordem seja o pedido que você pode fazer a Deus. Porque Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Isso você pode pedir a Deus. No entanto, Deus já pediu que você coloque sua casa em ordem. E eu quero te desafiar nesse momento a avaliar como está a sua família, como estão os seus relacionamentos. Você, na condição de filho, submete aos seus pais, tem honrado os seus pais. Você, na condição de pai, está provocando seus filhos à ira. Porque se você não estiver cooperando no processo, você também vai dar conta a Deus. Você está ensinando eles no caminho, na admoestação do Senhor. Marido e mulher estão se amando, estão se perdoando, estão honrando um ao outro. Nós precisamos colocar nossa casa em ordem. Essa preocupação deveria estar em pé de igualdade com a nossa vida espiritual em ordem. Nós não sabemos a que hora partiremos. E seja a nossa vida com Deus ou a nossa vida familiar, elas precisam estar em ordem. Então, que possamos dar ouvidos à voz de Deus e tomar a decisão, assumir a responsabilidade. Eu vou colocar a minha casa em ordem. Não vou lutar sozinho, vou tentar inspirar os outros, vamos fazer um trabalho em equipe, em vez de apenas acusar um ao outro. Mas eu vou colocar minha casa em ordem. E com certeza, ao tomar sua decisão, a graça de Deus vai socorrê-lo.